caso bem vitoriano que é um possível assassino em série que usava veneno para poder matar suas vítimas. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de William Palmer. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então se você ainda não é inscrito nesse canal e caiu nesse canal de paraquedas, se inscreve no canal, já deixa seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, deixe seu like, compartilhe para seus amigos no WhatsApp, Instagram, enfim. Também comente caso você queira que eu traga algum caso criminal que eu vou tentar trazer o mais rápido possível e eu vou adorar trazer esses casos. Mas hoje eu vim falar pra vocês um dos casos, assim, bem característicos de vitorianos, que é, tipo assim, usar veneno pra poder matar as vítimas. A gente vê muito isso acontecendo em vários casos vitorianos, eles eram quase que obcecados por veneno, por morte envenenada. Mas é um caso bem característico dessa era vitoriana. Tipo assim, um cara querendo subir de vida, e aí ele decide matar umas pessoas pra tentar subir de vida. É um caso, assim, bem interessante, pra dizer o mínimo. Uma coisa que eu tenho que pedir pra vocês é perdão por essa minha voz estar muito anasalada, é porque eu estou gripado, e perdão também se esse vídeo, assim, mudar de ângulo, mudar de luz, assim, é porque eu estou gravando esse vídeo em alguns dias, porque por eu estar sendo doente, eu não consegui gravar tudo em um dia só, porque no dia que eu ia gravar, olha só, eu estava sem voz. Agora que minha voz está um pouco melhor, eu estou conseguindo gravar. Provavelmente esse vídeo está sendo também um pouco atrasado, então eu já peço perdão. Se não, é isso aí. Mas assim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro caso de hoje. William Palmer, ou também conhecido como o envenenador de Hagley, acho que é assim que se fala, foi um médico inglês considerado culpado por um dos assassinatos mais notórios do século XIX. William Palmer foi acusado de ter assassinado um dos seus amigos chamado John Coke. Acho que é assim que se fala, gente. Provavelmente devo estar falando algum palavrão. Ele foi sentenciado à morte em 1855 e foi executado por enforcamento em 1856. Apesar dele ter sido acusado de ter matado apenas uma pessoa, ainda há suspeitas de que ele possa ter matado outras pessoas, incluindo alguns membros de sua família. E agora que eu dei esse breve resumo, eu vou falar sobre vocês quem era e também sobre sobre a suspeita dos primeiros assassinatos de William Palmer. William Palmer nasceu em Hagley, em Staffordshire, e ele era o sexto de 8 filhos de Sarah e Joseph Palmer. Seu pai trabalhava como lenhador, mas infelizmente, quando William tinha por volta de 12 anos, ele morreu e deixou meio que uma herança de 70 mil libras para a família e para Sarah. Aos 17 anos, ele se mudou para Liverpool, onde trabalhou como atendente de farmácia, mas esse emprego não durou muito, apenas 3 meses, já que ele foi demitido após algumas alegações de que ele havia roubado dinheiro. Mas isso não impediu que ele quisesse se tornar um médico, e foi então que ele se tornou um médico em 1846. E foi mais ou menos nesse mesmo ano, em 1846, de que William pode ter matado sua primeira vítima após ele ter voltado para Staffordshire. William conheceu um encanador chamado George Abley em um pub chamado Lamb and Flag em Little Haywood e o desafiou ele em um concurso de bebida. Tipo assim, olha, vamos ver quem bebe mais. George aceitou aquele desafio e foi então que 1 hora mais tarde ele foi levado para sua casa e foi encontrado morto no outro dia. Não há nenhum indício de envenenamento ou qualquer coisa assim, mas alguns indícios de que o William Palmer tinha uma certa atração pela esposa de George Abley. William Palmer retornou à sua cidade natal em Hagley para poder exercer a sua profissão de médico, e foi então que no ano seguinte, em 7 de outubro de 1847, casou-se com uma mulher chamada Anne Tormenton. A sua nova sogra, que também se chamava Anne Tormenton, herdou uma quantia de 8 mil libras de um coronel chamado Brooks. Esse coronel se suicidou e deixou essa quantia, já que eles tinham um caso ali. Mas, estranhamente, no dia 18 de janeiro de 1848, após 2 semanas dela ter ficado na casa do Palmer, junto com a sua filha, ela simplesmente morreu. Porém, há alguns indícios de que pode ter sido ele, já que ela é conhecida por ter emprestado um certo valor em dinheiro para ele. Ele não queria pagar ou ele queria o resto. O Dr. Ben Ford, que foi um médico legista, registrou a morte como sendo um acidente vascular cerebral. Mas aparentemente, William Palmer ficou muito desapontado com a pequena quantia monetária que ele havia recebido como herança. Ele ficou
pistola, já que ele esperava encontrar mais dinheiro. Mas foi durante esse mesmo período que William Palmer começou a se interessar muito por corridas de cavalo e também fazia apostas nessas corridas. Mas foi então que ele conheceu um cara chamado Leonard Blunden, que tinha 49 anos e emprestou dinheiro para William Palmer para poder apostar nessas corridas. Leonard chegou a emprestar 600 libras para William Palmer. Porém, no dia 10 de maio de 1850, ele foi encontrado morto na casa de William Palmer enquanto ele estava hospedado na casa dele. A esposa de William Palmer, a Anne Tormenton, ficou muito surpresa ao descobrir que o Leonard tinha morrido com pouquíssimo dinheiro, já que ele tinha ganhado alguma quantia anteriormente, já que ele ganhou algumas apostas, ou seja, era para ter algum dinheiro com ele. Fora também que alguns livros de registro de Leonard Blunden simplesmente sumiu, ou seja, não tinha registro de que ele realmente ganhou, quer dizer, poderia até ter se eles procurassem lá nas corridas, mas também não tinha registro nenhum de que William Palmer pegou o dinheiro emprestado com Leonard. Isso são as primeiras suspeitas, tipo assim, de pessoas próximas a William Palmer, mas é aí que vem a parte talvez mais macabrinha, que é quando seus próprios filhos foram vítimas de William Palmer. Possivelmente. O primeiro filho de William Palmer, chamado William Brooks Palmer, nasceu no final de 1848, mas apenas foi batizado em janeiro de 1849. Porém, William Palmer teve mais 4 filhos e todos eles morreram por convulsão. A primeira filha foi Elizabeth Palmer, que faleceu no dia 6 de janeiro de 1851, enquanto ela tinha apenas 2 meses de idade. Henry Palmer também morreu no dia 6 de janeiro de 1852, no ano seguinte, mas ele tinha apenas 1 mês de idade. Frank Palmer nasceu no dia 19 de dezembro de 1852, mas morreu 7 horas depois do seu nascimento. E por fim temos John Palmer, que infelizmente faleceu no dia 27 de janeiro de 1854, enquanto tinha por volta de 3 a 4 meses de idade. Isso pra mim é o que mais choca. Nenhum desses 4 filhos depois de William Brooks Palmer. E tipo assim, eu imagino a cabeça da mãe dessas crianças. Tipo, ela deve... Se a gente fosse botar assim meio que pro passado, ela deveria estar se culpando muito pelo que estava acontecendo com tudo, já que na cabeça dela, praticamente ela era que era culpada, porque ela estava amamentando, ela que estava dando a vida, e provavelmente era o marido dela que estava matando as crianças. Como a mortalidade infantil não era algo tão incomum assim para aquela época vitoriana, as mortes das crianças não foram investigadas a princípio, mas houve a suspeita de que o William Palmer matou os seus próprios filhos depois que ele foi morto em 1856. Era porque ele provavelmente queria evitar gastos com alimentação, hospedagem e qualquer gasto que uma criança pode ter. Em 1854, William Palmer chegou a uma situação muito crítica, já que ele estava devendo a vários credores, usando até mesmo o nome da sua mãe, a assinatura de sua mãe, para falsificar vários documentos, como se ela tivesse pagado e tivesse qualquer coisa no nome dela. Tanto que ele contratou uma pólice de seguro de vida para sua esposa, Anne Tormenton, pagando o valor de 750 libras para um valor, então, final de 13 mil. Ele pagou 750, caso ela morresse, pagava 13 mil para ele. A morte de Anne Tormenton ocorreu no dia 29 de setembro de 1854 e acreditava-se que ela havia morrido de cólera. Acreditava-se que Anne Tormenton morreu de cólera, já que havia meio que uma pandemia de cólera na Inglaterra, matando um pouco mais de 23 mil pessoas. Depois que o dinheiro do seguro de vida de Anne Tormenton foi pago a William Palmer, ele começou a perceber que esse negócio era bem lucrativo. Ele poderia matar e receber o dinheiro de volta. Mesmo com o valor da apólice de seguro da Anne Tormenton, ele ainda estava muito endividado, devendo 10.400 libras a um credor e outro 12.500, ou seja, totalizando um pouco mais de 22 mil, quase 23 mil libras. E é claro que esses credores estavam ameaçando expor essa dívida para sua mãe, para ela ter ciência do que estava acontecendo com seu filho. Ele não queria aquilo, então ele tentou dar algum jeito para poder pagar eles. Foi então que ele teve a brilhante ideia de contratar um seguro de vida num valor de 84 mil libras no nome de Walter, que era um dos seus irmãos. Ele estava tentando buscar alguma empresa para poder financiar esse seguro de vida, mas ele não encontrou nenhuma, então ele voltou à antiga empresa que ele contratou na apólice de seguro de Anne Tormenton e fez uma apólice de 14 mil libras. Não dava para pagar muita coisa, mas já era alguma coisa
para alguém que estava muito endividado. Walter, ele era considerado uma pessoa muito bêbada, tipo assim, ele bebia muito, não ligava pra nada. E William Palmer não ajudava nos seus vícios de bebida, já que ele encorajava o seu irmão a beber ainda mais, dando gin, vinho, qualquer coisa para deixar o seu irmão ainda mais embriagado. Esse era praticamente o plano de William Palmer, meio que envenenar o seu irmão por bebida alcoólica. Mas a companhia não deu carta verde para a apólice de seguro de William Palmer, e foi então que ela decidiu mandar 2 investigadores para poder ver aquilo tudo que estava acontecendo. Os 2 investigadores descobriram que William Palmer estava tentando fazer uma outra apólice de seguro no valor de 10 mil, no nome de um fazendeiro chamado George Bate. Esse cara era um empregado de William Palmer. Fora também que os investigadores informaram que a empresa não pagaria nada sobre a morte de Walter caso Walter morresse, e o William Palmer começou a se endividar ainda mais para poder encontrar alguma coisa, sabe, que pudesse dar um jeito. Nessa mesma época, William Palmer estava envolvido com Eliza Tamer, que era uma das empregadas domésticas da casa de Palmer. E mais ou menos no meado do ano de 1855, ela deu à luz a um filho ilegítimo de William Palmer, dando assim aumento ainda mais nos gastos que ele estava tendo. Foi então que a sua vida começou a desandar, a sua vida financeira começou a desenrolar, começou a, sabe, virar uma bola de neve gigantesca. E foi então que ele decidiu matar o seu amigo John Cock. Eu devo estar falando esse nome errado, provavelmente estou falando algum palavrão, mas eu vou falar John Cock. John Cock era amigo de Palmer e era um jovem que muitos conheciam por ele ser uma pessoa muito doente, muito debilitada. Ele também era conhecido por ter herdado 12 mil libras. Isso também ajudaria bastante na dívida de Palmer. Foi então que, em novembro de 1855, William Palmer, junto com John Cock e um casal de amigos, foram até Shrewsbury para uma corrida de cavalos. Lá eles apostaram obviamente em vários cavalos, entre os dias 13 e 15 de novembro. John Cock chegou a ganhar 3 mil libras, enquanto William Palmer perdeu todo o dinheiro que ele tinha apostado, não ganhou nada. Mesmo assim, eles foram para um estabelecimento local de bebidas alcoólicas chamado Raven. No dia 14 de novembro de 1855, John reclamou que o gin que ele bebeu estava queimando muito sua garganta. Mas o William Palmer meio que fez uma cena ali para poder falar, é o gin mesmo, tem importância não, é muito álcool. Para poder despistar algumas suspeitas de que ele pode ter envenenado e que ele envenenou o gin dele. Depois dele ter bebido o gin, John Cock ficou, terrivelmente doente. Estava passando mal, vomitando, e ele chegou a até mesmo dizer para os 2 amigos que estavam lá o seguinte, abre aspas, eu acredito que o maldito William Palmer tem me dosado. Fecha aspas. E para aumentar ainda mais a pressão na cabeça de William Palmer, ele recebeu uma carta naquele mesmo dia de uma das pessoas que ele estava devendo, dizendo que se ele não pagasse, ele iria até a sua mãe e iria contar que ele estava usando o nome dela para poder fazer ainda mais dívidas. Foi então que no dia 14, William Palmer apostou ainda mais pesado, pegou dinheiro que ele nem tinha para poder apostar em cavalos e assim, não adiantou de nada, ele perdeu tudo. Foi então que naquele mesmo dia, no dia 15 de novembro de 1855, John Cock e William Palmer voltaram até Hagley, com John Cock ficando em um hotel. Tendo aparentemente se recuperado da sua gripe, da sua doença, John Cock convidou William Palmer para beber no dia 17 de novembro. Nesse mesmo dia, John Cock novamente ficou muito doente e o William Palmer decidiu ter a responsabilidade por ele, pegou ele e falou assim, vem cá, eu vou te ajudar, sabe? Naquela época, na época vitoriana, era muito comum a gente ter vários advogados, um advogado para administrar nosso dinheiro. E foi então que o advogado de John, Jeremiah Smith, mandou uma garrafa de gin para o seu então cliente. Uma coisa que vale ser falada é que essa garrafa de gin passou pelas mãos de William Palmer antes de ser enviada por Jeremiah Smith. Fora também que a camareira Elizabeth Mills, que estava arrumando o quarto de John, viu a garrafa de gin, decidiu beber um pouquinho e posteriormente adoeceu. O resto do gin ficou com John Cock e ele bebeu e adoeceu também. Estava vomitando muito. E no dia seguinte a isso tudo, no dia 18 de novembro, o William Palmer decidiu coletar algumas apostas no nome de John Cock. Ou seja, ele ia até algumas pessoas que ele havia apostado, recebia e voltou para casa com cerca de 1.200 libras. Tudo no nome de John Cock. Foi então que ele decidiu pegar 3 doses de estricnina, que é tipo uma espécie de
pesticida e colocou essas pequenas doses em uma pílula que decidiu dar de remédio para o John Cock. E foi então que no dia 21 de novembro de 1855, John Cock bebeu aquelas pílulas e veio a falecer durante a madrugada por volta de 1h da manhã. Ele gritou, estava agonizando em morte. Muitas pessoas dizem que durante essas horas que antecederam a morte dele, ele estava gritando para todo mundo ouvir que William Palmer estava envenenando ele. Foi então que no dia 23 de novembro, William Stevens, o padrasto de John Cock, chegou e perguntou a William Palmer sobre algumas coisas de John. William Palmer respondeu que os livros de apostas de John simplesmente sumiram. Mas ele também falou, tipo, isso também não importa, já que uma vez que ele morreu, todas as apostas no nome dele não valiam de nada. Ele também informou que o John Cock tinha algumas pendências financeiras no valor de 4.000 libras. Enquanto Stevens estava indo atrás de um atestado de óbito para o seu enteado, William Palmer foi um cadinho mais esperto e ele correu antes, onde ele pagou uma quantia a mais para que o legista desse a causa da morte como apoplexia, ou acidente vascular cerebral. Um exame pós-mortem foi realizado no John Cock no dia 26 de novembro de 1855 no Talbot Arms. Lembrando que essas sessões de post-mortem, ele era assim, várias pessoas iam ali para ver, ou seja, muitas pessoas estavam vendo o exame pós-mortem, fora também que William Palmer estava junto. Um desses examinadores, um desses assistentes, estava meio bêbado, e enquanto ele estava bêbado lá, cortando, William Palmer, ele deu umas barradas no carinha, pegou as coisas que estavam ali no estômago, ou seja, as pílulas, e decidiu esconder. Tipo, vou pegar pra mim e é isso que é. Quando o atestado de óbito ia ser dado para Stevens, ele mandou aquela carta para o médico legista com uma nota de 10 libras ali para ele botar como causas naturais, apoplexia, acidente vascular cerebral. O carteiro que estava mandando essas cartas, ele sabia dessas coisas e ele chegou a ser preso por interferir nas investigações e meio que ser cúmplice daquilo tudo, e ele foi sentenciado a 2 anos de prisão. Mesmo assim, não deu em nada, já que o júri do inquérito, que era muito comum enquanto estava fazendo o exame pós-mortem, meio que já dá um inquérito de uma vezada só, deu a seguinte declaração, abre aspas. O falecido morreu de veneno intencionalmente administrado a ele por William Palmer. Fecha aspas. William Palmer foi então preso, acusado de assassinato e falsificação, já que alguns credores estavam suspeitando de que ele estava falsificando a assinatura da sua mãe para poder comprar ainda mais coisas, embora alguns já sabiam disso. Durante a sua estadia na prisão, ele ameaçou fazer greve de fome, mas o governador ouviu aquilo e falou assim, olha, se você não comer, nós vamos enfiar comida abaixo à força. Você querendo ou não, você vai comer. Para evitar alguns problemas, ele decidiu acabar com a greve de fome. Tudo, embora uma investigação fosse feita, a acusação teve a última palavra dizendo que William Palmer era considerado um homem desesperadamente precisando de dinheiro e que faria de tudo para conseguir, inclusive matando seus amigos. Que, inclusive, para evitar a prisão por dever esses credores, ele decidiu matar John Cock e matar algumas outras pessoas para poder pegar dinheiro. O júri deliberou por pouco mais de 1 hora, onde ele voltou com o veredito de que William Palmer ele era culpado de assassinato e ele foi sentenciado à forca. Aproximadamente 30.000 pessoas estavam presentes na prisão de Stafford no dia 14 de junho de 1856. É muito bizarro isso, mas várias execuções, tanto por guilhotina ou por forca, eram a público, tipo, qualquer um podia ir lá e ver, tipo, era uma atração. E ao pisar na forca, William Palmer até mesmo foi um pouco sarcástico, segundo o Carrasco. Ele disse o seguinte, isso é seguro? Imagina só você ser o Carrasco e escutar, tipo, essa forca aí vai me matar? Eu acho que não, hein? Eu, se fosse o Carrasco, falaria assim, eu acho que não, acho que isso só vai dar uma dor de pescoço, sabe? Toma um remédiozinho que passa. Eu ia falar isso, eu ia ser um poucozinho debochado também. Depois que ele foi enforcado, a sua mãe disse que pecado, enforcado meu pequeno Billy, e ele foi enterrado em uma das valas comuns da prisão de Stafford. Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e é claro que existem ainda muitos teóricos ainda falando que
William Palmer não matou ninguém, já que não tinha provas o suficiente para poder condenar ele à prisão ou até mesmo à condenação por enforcamento. Mas então, é um caso assim que... Mas enfim, é um caso realmente característico da era vitoriana. A gente vê veneno, a gente vê um assassino maluco indo matar qualquer pessoa atrás de dinheiro. A gente vê muito isso. A gente vê a vida extravagante da era vitoriana acima de qualquer coisa. É um caso, assim, peculiar, pra dizer o mínimo. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. E até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.